Existe um aumento progressivo dos casos transplantados nos Estados Unidos e hoje a esteatose é a principal causa de transplante hepático nos Estados Unidos. Os pacientes com cirrose, insuficiência hepática ou carcinoma hepatocelular têm por indicação o transplante hepático porque essa doença foi causada por uma gordura no fígado que passou ao longo de anos e anos de maneira muito silenciosa. Então, o hepatocarcinoma, ele é uma das causas frequentes de indicação de transplante hepático e na esteatose ele tem um papel ainda mais importante porque nós sabemos que os pacientes com esteatose podem ter hepatocarcinoma mesmo na ausência de cirrose. Isso não acontece com os outros tipos de doença. Nas hepatites, na doença alcoólica, nas doenças autoimunes, o paciente precisa ter cirrose para ter hepatocarcinoma. Na doença gordurosa do fígado, não. Então, é extremamente importante nós diagnosticarmos a esteatose para poder fazer essa população entender da importância do tratamento precoce antes da evolução para esses estágios mais avançados. De maneira ainda mais preocupante é que 30 a 60% dos pacientes com esteatose, eles têm transaminases normais, eles têm exames hepáticos normais. Então, além de não dar absolutamente nenhum sintoma, a doença gordurosa pode também fazer com que os pacientes tenham exames normais. Então, como é que nós vamos fazer esse diagnóstico? O ultrassom é a ferramenta. O ultrassom é a ferramenta para nós diagnosticarmos a esteatose. E é por isso que sempre eu digo para os meus alunos, não coloquem doença metabólica, doença de depósito, entre os diagnósticos diferenciais. O que a gente quer nos laudos dos pacientes com síndrome metabólica é que diga, eles têm esteatose. Então, aumento da ecogenicidade por esteatose. Podemos colocar leve, moderada ou acentuada. E nesse curso, nós queremos avançar com vocês para dizer assim, hoje a gente pode dar mais. Além de dizer que tem esteatose e se ela é leve, moderada ou acentuada, ou grau 1, 2 ou 3, nós podemos quantificar com valor, com número. Então, por exemplo, 0,8 decibéis por centímetro por megahertz. E isso é importante porque os doentes vão ter um acompanhamento. E nesse acompanhamento a gente vai poder dizer para eles, olha, essa esteatose está de fato melhorando. Não porque eu estou vendo no ultrassom de maneira subjetiva, mas porque com número eu consigo saber que a quantificação da esteatose, que era 0,8, agora 6 meses depois está 0,7. Então houve uma melhora. Então essa informação é importante não só para o paciente, mas para o médico que está fazendo o tratamento, que está prescrevendo e que está acompanhando esse doente. Então é uma ferramenta muito inovadora e ela está presente nos aparelhos de ultrassom que tem, por exemplo, elastografia. Então nós conseguimos com um único aparelho oferecer ultrassom modo B, a elastografia que vai quantificar a fibrose desse grupo de pacientes e ainda quantificar a gordura do fígado. E é pela importância que é dada hoje à esteatose, que cada vez mais têm sido publicados artigos a respeito da importância desse tipo de patologia na saúde pública. E aqui eu trago para você um estudo, uma publicação muito recente do Journal Hepatology de 2023 que mostra que devemos ter uma agenda prioritária para tratar, para poder diagnosticar e poder conduzir melhor a doença hepática gordurosa. E nesse estudo, entre tantas informações que eles trazem, os autores nos dizem assim, é preciso investir em tecnologia para o diagnóstico da esteatose, é possível valorizar tecnologias novas. Por exemplo, validar testes não invasivos para permitir o diagnóstico precoce, prognóstico e monitoramento da progressão da doença hepática. Então, dentro de uma publicação de uma das revistas mais conceituadas da hepatologia, que é o Journal Hepatology, que é da Sociedade Europeia de Hepatologia, existe esse apelo através de um artigo que nos diz que é necessário uma tecnologia para diagnosticar e para acompanhar a esteatose. E que se precisa explorar novas tecnologias digitais em ambientes de saúde e que o uso da inteligência artificial também deve vir nos próximos anos para o manejo da doença hepática gordurosa. Então aqui, nesse curso, nós vamos entender quais são essas tecnologias que a gente tem disponível hoje nos aparelhos de ultrassom.
Então, por todos esses fatores, surgiu a necessidade de refinar o diagnóstico ultrassonográfico da esteatose. E aí surgiram os softwares novos que revolucionaram de fato o papel do ultrassom no diagnóstico da gordura do fígado. E o que nós tínhamos até o momento? Até o momento nós tínhamos o FibroScan com CAP, que é o parâmetro de atenuação controlada, que vem nos aparelhos de FibroScan, que avaliam a elasticidade do fígado, a rigidez e também a quantificação da gordura hepática. Então, o FibroScan dava essa informação. A diferença é que a quantificação da esteatose no FibroScan é dada em decibéis por metro. Nos aparelhos de ultrassom, é dada em decibéis por centímetros por megahertz. Além do FibroScan, a ressonância magnética, que é uma técnica de excelência. O PDFF, a fração de gordura por densidade de prótons que a ressonância possui, ela consegue nos dar a quantificação da esteatose de maneira muito precisa e com a vantagem de conseguir avaliar todo o parênquima hepático, principalmente nos casos de esteatose heterogênea. No entanto, a ressonância não é um método que seja amplamente disponível, é uma tecnologia que é mais cara e que é mais sofisticada, vamos dizer assim. Mas o resultado do PDFF é o que serve como padrão ouro para muitos estudos de validação dos novos softwares da ultrassonografia. Para isso, essa tecnologia do ultrassom, ela permite, então, que a gente faça a quantificação da gordura hepática. Então, o objetivo desses métodos de quantificação da esteatose por ultrassom é justamente fazer a conexão entre a propriedade física do tecido, né, quer dizer, o triglicerídeo dentro do hepatócito, né, que vai dar uma impedância diferente ao tecido. Então, unir essa propriedade física e os sinais de ultrassom que são recebidos e dispersos pelo tecido. Então, esses sinais de ultrassom, eles então são analisados para estimular o grau de atenuação. E o grau de atenuação depende da frequência e das propriedades do tecido com esteatose. De acordo com a Federação Mundial de Ultrassom, as técnicas que são utilizadas para a quantificação da esteatose hepática, elas são divididas em técnicas com base espectral, que estima o coeficiente de atenuação do tecido hepático, e o coeficiente de retroespalhamento desse ultrassom.